Presidente, eu quero comentar hoje sobre uma matéria excepcional que a revista Veja traz nessa semana, intitulado Maconha faz mal, sim. E a matéria coloca e comprova cientificamente uma série de questões e coloca por água abaixo argumentos frágeis de quem defende a liberação da maconha, como o que ela não faz mal à saúde, o que ela acabaria com o tráfico de drogas. Que a matéria completa, vale a pena dar uma lida na matéria assinada pela jornalista Adriana Dias Lopes. E ela traz o seguinte: a ciência médica vem produzindo provas cada dia mais eloquentes de que a fumaça da maconha faz muito mal para a saúde do usuário crônico. E o usuário crônico é aquele que fuma pelo menos um cigarro de maconha durante um ano. Fumar na adolescência, então, é um hábito que pode trazer consequências, traz consequências funestas para o resto da vida da pessoa. E cita um estudo com a credibilidade, acho que inatacável, que foi feito por 13 reputadas instituições de pesquisa, entre elas a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e de Otago, em Nova Zelândia. E a pesquisa acompanhou 1.000 voluntários durante 25 anos. Eles começaram a ser estudados aos 13 anos de idade. Um grupo era composto de fumantes regulares de maconha. Os integrantes do outro grupo não fumavam. Quando os grupos foram comparados, ficou evidente o dano à saúde dos adolescentes usuários de maconha que mantiveram o hábito até a idade adulta. E a revista traz uma série de transtornos à saúde e ao comportamento social desses usuários de maconha. Por exemplo, o adolescente que fuma maconha tem 2 vezes mais chances de desenvolver a doença de depressão. O adolescente que fuma maconha tem 2 vezes maior probabilidade de manifestar transtorno bipolar. 3,5 vezes maior é a possibilidade de incidência de esquizofrenia. 5 vezes maior é o risco de ocorrência do transtorno de ansiedade por um adolescente que fuma maconha. Então, esse argumento de que a maconha não faz mal, mais uma vez, é o enésimo estudo e cada vez mais robusto feito ao longo de décadas para comprovar os males da maconha. E diz aqui um psiquiatra chamado Laranjeira: se o usuário crônico acha que está bem, a ciência mostra que ele poderia estar muito melhor sem a droga. A maconha priva a pessoa de atingir todo o potencial de sua capacidade. E há uma estimativa de que haja algo em torno de 224 milhões de usuários em todo o mundo. E o pior, deputado Nancy, é que essa estimativa aponta para cerca de 60% desses usuários serem adolescentes. Portanto, aqueles seres humanos mais passíveis ainda de sofrerem dos males que a maconha traz ao ser humano. E eu não estou nem entrando no mérito social ainda. E a matéria também traz uma comprovação que também afunda os argumentos de quem defende a liberação da maconha com base na que ela acabaria com o tráfico de drogas. E vou ler aqui um trecho da matéria que comprova isso. Em nenhum país a maconha é completamente liberada. Um dos mais notoriamente tolerantes é a Holanda, que permite o consumo da erva nos coffee shops. Mas, ainda assim, os proprietários só estão autorizados a vender 5 gramas, o equivalente a um cigarro para cada cliente. Recentemente, o governo holandês proibiu a venda da droga para estrangeiros. Nem sempre foi assim. Na década de 70, quando a Holanda descriminalizou a maconha e se tornou uma espécie de Disney libertária, fumava-se em praça pública. A festa acabou cedo. Desde então, o tráfico só aumentou. A experiência holandesa e o recuo das autoridades derruba um dos mais rigorosos pilares da defesa pela liberação, o de que a venda autorizada poria fim
ao tráfico. Não pôs. E não é só a revista Veja. Quem quiser jogar no Google e averiguar a quantidade de drogas que é apreendida nos aeroportos internacionais da Holanda, vai perceber como ele virou um grande centro, um grande polo, né, de distribuição de drogas. Praticamente todas as rotas internacionais de tráfico de drogas passam pela Holanda. E no Brasil, a partir do ano de 2006, o uso da maconha não pôde mais ser punido com a restrição da liberdade. E como a nossa lei não estabelece um limite para a quantidade máxima de maconha que distinguiria um usuário de um traficante, o que a gente percebe são os traficantes cada vez mais lançando mão dessa benevolente legislação para serem apreendidos com pequenas quantidades de drogas e não serem enquadrados, não serem considerados traficantes. Então agora é comum que os traficantes andem com pequeníssimas quantidades de droga junto de si, junto de sua posse, em sua posse, e faça essa venda no varejo, né, de uma forma que, numa possível prisão, num possível flagrante de sua atuação, ele responda pelas levíssimas penas de usuários de drogas. E, presidente, para concluir, é uma coisa tão óbvia também que uma possível liberação da maconha aqui no Brasil incentivaria ao uso da droga e também é óbvio, como já aconteceu também em países que liberaram a droga, aumenta em grande parte o número de usuários. Deputado Nancy, Vossa Excelência como médico pode atestar isso, que eu vou falar agora. Quando você aumenta a quantidade de usuários, você, por consequência, vai aumentar também a quantidade de dependentes químicos. Sendo que a maioria da esmagadora da população ainda recorre ao Sistema Único de Saúde para tratar as suas doenças. Portanto, uma consequência dessa liberação também seria um inchamento ainda maior dos nossos hospitais públicos, que já não têm capacidade para atender a toda a demanda que chega, né, para seu atendimento. Imagina se nós liberássemos as drogas, a quantidade de pessoas que teriam que lançar mão também da rede pública de saúde. Seria o caos da saúde pública brasileira. E quem pagaria essa conta? Exatamente os outros 98% da população mundial que não faz o uso dessa droga. Portanto, senhor presidente, nós temos que respeitar, na verdade, a opinião pública. Não há nenhuma pesquisa que eu tenha conhecimento em todas as esferas dos mais variados meios de comunicação que aponte um percentual abaixo de 70% da população que é contra a liberação das drogas. Todas as pesquisas apontam que o número é acima de 70% de brasileiros que são contra essa liberação. Um índice tão alto que eu acho que só é batido pela quantidade de brasileiros que é a favor da redução da maioridade penal. Então, presidente, se o Congresso estuda alterações no Código Penal, que não passe por essa alteração. Pelo contrário, que realmente crie critérios objetivos para que traficantes não continuem usando a legislação para se beneficiarem e se passarem por usuários e, por consequência, terem penas mais brandas e que a nossa justiça possa manter atrás das grades pessoas que são perigosas para o convívio em sociedade, que os traficantes possam cumprir na íntegra as suas penas. Muito obrigado.